Fala pessoal, tudo bem? Questão 27, UFSC 2023. Toda ela geometria analítica. Acompanha comigo cada item, você vai revisando os principais tópicos. Item 1, ele dá o ponto A, ele dá o ponto B e ele diz que são equidistantes do ponto C. Aí ele pergunta se x é um número ímpar. Como é que a gente vai resolver esse item? Primeiro, deixa eu entender o que é equidistante. Eu vou pegar o ponto C, vou pegar o ponto A e aqui eu vou pegar o ponto B. Falar que é equidistante significa falar que a distância do ponto C até o ponto A é igual à distância do ponto C até o ponto B. Basicamente aqui, professor, nesse item eu vou trabalhar com essa fórmula que tem no vestibular. A Federal te dá, eu apenas tenho que substituir. Bem fácil, tá? Então a gente vai começar a calcular a distância do ponto C até o ponto A. Quando eu calculo distância, eu começo aqui com o x de um ponto menos o x do outro ponto. A ordem aqui não vai importar. Qual que eu vou pegar inicialmente, tá? Por quê? Porque está elevado a expoente 2, no final vai ficar positivo do mesmo jeito. Então, eu vou seguir, na verdade, essa ordem aqui, tá? Pega o x do ponto C e diminui do x do ponto A. Menos com menos vai ficar mais. Eleva para mim a 2. A mesma coisa eu vou pegar com o y do ponto A menos o y do ponto B. Significa que você vai diminuir o y de um menos o y do outro, não importando a ordem. Eu vou fazer aqui, no caso, o y do ponto C menos o y do ponto A. Eleva para mim a 2. Muito bem. Aí, professor, depois da igualdade, você vai fazer também a mesma coisa. Só que agora o ponto C e o ponto B. Então, eu vou pegar o x do ponto C menos o x do ponto B e elevar a 2. Aqui no meio eu vou colocar o mais, e aí o y do ponto C menos o y do ponto B. Toma cuidado aqui, que você pode confundir, né? Eu falo y do C menos o y do B, na hora que eu coloco o y do C, aparece x. Toma cuidado aí com essas pegadinhas, você não vai ficar bugado. Esse segundo x que está aqui, né, refere-se, na verdade, à ordenada ao y do valor. Por isso que eu coloquei esse y menos esse aqui. Show! Como eu tenho raiz antes, eu tenho raiz depois, a gente pode cancelar. Sabe o que você vai fazer agora? Olha aqui, para cada fator eu tenho um produto notável, eu vou resolver. O produto notável, o primeiro ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Aqui é a mesma coisa, o x ao quadrado, menos 6x, e aqui mais 9. Olha como é importante produto notável, hein? Aqui vai ficar x ao quadrado, menos 10x, mais o 25, e aqui vai ficar x ao quadrado, menos 2x, mais 1. Olha que coisa boa vai acontecer. Esse x ao quadrado eu vou cancelar com esse aqui. Aqui também você vai cancelar. Eu vou somar, aqui vai ficar menos 4x. 1 mais 9 vai ficar o 10. Depois da igualdade, vai ficar menos 12x. E vai ficar 25 mais 1, 26. Joga para lá, vai ficar 8x, aqui desenvolve. Eu vou ter exatamente quanto aqui? Menos 4 com mais 12 vai dar 8.
26 menos 10 vai dar, 16. Eu vou isolar aqui, gente, ó, e aí você vai encontrar que o x é 2. 2 é o valor do x, ele perguntava se era ímpar. Falso, né? Esse item aqui é falso, porque na verdade o meu x é 2, é um número o quê? Par. Um bom item para resolver, basicamente, eu tinha que aplicar essa fórmula, desenvolver o produto notável e eu ia achar o valor do x. Muito bem, então o nosso item 1 é falso. Professor, em média, na prova da Federal, a gente tem aí uma questão de GA. Das 10 questões que caem no vestibular, em média, uma questão ele coloca toda de geometria analítica. É sempre um assunto bom, é sempre um assunto que você tem que estudar para o vestibular. São questões talvez um pouco mais específicas, mas questões que eu tenho aí que dominar. Muito bem, então vamos lá, vamos resolver o item 2. O item 2 é um item bonito, tá? Um item mais específico, acompanha comigo. Ele dá as equações das duas retas, ambas ele colocou na forma geral. Ele fala que D é a distância entre as retas e ele pergunta se a distância é isso aqui. Ah, professor, como que eu faço para calcular distância de retas? Acompanha comigo, tá? Acompanha o que eu vou colocar. Inicialmente, professor, eu vou pegar a equação da reta R e eu vou copiar aqui, respectivamente, com os seus termos. A outra reta S, você vai copiar aqui, e aí eu vou já identificar algo de especial. Tá vendo que aqui começa com ax mais by, e na equação de baixo também. Isso aqui é porque ele quer te falar uma propriedade muito bacana. Toda vez que eu tenho equações que estão na forma geral, que aqui é igual, aqui também é igual, eu vou ter que a reta R, ela vai ser uma reta o quê? Distinta com a reta S. Isso é uma propriedade muito sutil que a gente vai guardar. Duas retas são paralelas distintas quando, nas suas equações, o coeficiente que está com x e o coeficiente que está com y são, respectivamente, o quê? Iguais. Guarda isso, tá? Porque já ajuda até em questões quando ele pede a posição relativa de duas retas. Muito bem. Então, diante a essa situação aqui, eu tenho que calcular a distância dessas duas retas. Não tem uma fórmula muito específica, tá? Nesse caso aqui, o que que você tem que fazer? Eu vou escolher um ponto de uma das duas retas, eu vou supor que é da reta R, eu vou chamar a sua abscissa de Xô e a sua ordenada de Iô. E a partir desse ponto que eu escolhi, eu vou marcar a distância até a outra reta. E aí, essa distância aqui, na verdade, professor, entre essas duas retas, eu posso enxergar como a distância de ponto até a reta. E por que que eu estou exatamente colocando a distância de ponto até a reta? Porque no vestibular é fornecido uma fórmula de distância de ponto à reta. Aliás, você quando estuda geometria analítica, é comum você enxergar, resolver questões que eu pego a distância de um ponto até uma reta. Eu vou colocar a fórmula para você aqui. Distância de um ponto qualquer até uma reta. Como é que a gente vai olhar essa fórmula mesmo?
eu vou pegar, inicialmente, para montar essa fórmula, importante que a minha reta ela esteja escrita desse jeito aqui, ó. Então, ela tem que ficar na forma geral. E o ponto eu vou escrever como sendo Xô e a ordenada Iô. Vou escrever a fórmula aqui e depois eu adapto para o exercício, tá? Para montar a fórmula, você vai pegar o coeficiente A, que acompanha o x, e multiplicar pelo x do ponto, mais o coeficiente B, que é o que acompanha o y, e multiplicar pelo y do ponto, mais o termo C, e isso tudo aqui, professor, como é distância, eu coloco em módulo, porque sempre tem que ficar positivo. Embaixo, eu vou pegar a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. É uma fórmula um pouco gigante, tá? Mas como o vestibular vai dar, eu apenas vou trabalhar com substituições. Muito bem. Então, você volta aqui comigo, tá? E vai calcular a distância do ponto P, que pertence à reta R, até a reta S. Como é que vai ficar? Eu vou pegar o coeficiente A, que multiplica o x da reta, e vou multiplicar pelo x do ponto. Depois, eu vou pegar o coeficiente B e vou multiplicar pelo y do ponto que eu escolhi aleatório, mais o coeficiente C da minha reta S, que é a reta que eu estou determinando, que é C2. Isso aqui tudo em módulo, tá? E aqui embaixo, eu vou voltar na equação S, vou pegar o A elevado a 2 e o B também elevado a 2. Muito bem. Professor, do jeito que está aqui, ainda não dá para saber se o item é verdadeiro ou falso, tá? Então, a gente agora vai ter que viajar um pouquinho mais. E olha essa viagem, tá? Eu vou pensar o seguinte, o ponto P, ele é um ponto que está na reta R. O que significa falar que um ponto está numa reta? Significa que você pode copiar a equação da reta e substituir o x pelo x do ponto e o y pelo y do ponto, que o resultado continua sendo igual ao que está depois da igualdade. Então, aqui na reta R, você vai colocar no lugar do x, vai colocar x0, ou Xô, né, como muita gente fala. O y, você vai colocar o Iô, ou o y0, tanto faz, mais o C1, e isso aqui vai ficar igual a zero. Muito bem. Mas, professor, olha o que eu estou observando quando eu peguei esse ponto e coloquei na reta R. Essa primeira parte aqui, ela é igual a essa parte aqui. Verdade, né? Então, olha o que a gente vai fazer. A gente vai copiar exatamente isso aqui e o meu C1 eu vou jogar para o outro lado. E aí eu descubro que toda essa relação até aqui, na verdade, vai valer quanto? Mudou de lado, mudou o sinal, ficou menos C1. Aí você vai voltar aqui e olha que bonito. Aonde está tudo isso, eu vou colocar menos C1. E o restante da conta eu vou copiar. Está ficando muito, né, provável que esse item esteja correto. Só que ainda tem que verificar uma coisa. Aqui no numerador, eu achei menos C1 mais C2. Olha comigo aqui, gente, ó. No item, não está menos C1 mais C2. Está C1 menos C2, hein? Está praticamente a mesma coisa, só que com o sinal invertido. Agora, olha a maldade, como está em módulo, pessoal. Você vai observar uma coisa para mim, tá? Em módulo, pessoal, menos C1 mais C2 é a mesma coisa que eu trocar o sinal de cada um. C1 menos C2. Imagina que você tem isso aqui, ó.
eu vou pegar menos 2 mais 8. Isso aqui dá 6 negativo. Se eu pegar 2 menos 8, aqui vai dar o quê? A primeira parte aqui dá positivo, aqui está negativo. Em módulo, gente, ó, observa que fica a mesma coisa. Então, quando eu mudo o sinal de cada um, em módulo vai ficar o mesmo resultado. Então, aqui, gente, ó, aonde está menos C1 mais C2, eu vou colocar C1 menos C2. Pode mudar o sinal de cada um. E aqui embaixo, eu vou colocar A ao quadrado mais B ao quadrado. E vai ficar exatamente como está no item. A distância do ponto P até a reta S, que corresponde a essas distâncias que ele está pedindo, da reta R até a reta S, realmente é aquele valor que está no item. Esse é um item um pouco mais pesado, ele é correto. Aqui, a primeira parte é identificar que por essa igualdade ocorrer, a reta R tem essa formação com a reta S. E a partir daqui, pensar nessa fórmula que a gente tem. Só que eu pego o ponto de uma reta e faço até a outra reta, e aí no finalzinho eu consigo chegar na minha relação. O item 2 é um item correto. Acertar o item 2 é bom, tá? Porque você tem um item mais difícil, tem um item aí que é mais específico. Geralmente cursos mais concorridos, tá? Quando você acerta esse item, não comete nenhuma falha nos outros itens, começa a ficar bom aí a tua nota. Show? Então vamos lá, vamos continuar essa questão que é aquela mais específica, né? Geralmente geometria analítica, a gente começa a estudar mais ali no final da nossa jornada de vestibular, o aluno está cansado, às vezes, tá? Não leva muito a sério, mas geometria analítica, estuda um pouquinho que você consegue ter uma boa nota.